eu gosto de falar que eu sou um pai da Gabriela, marido da Ana Maria e entusiasta do capitalismo consciente, né? Porque quando a gente olha, o resto é o passado, né? O que a gente já fez, o que a gente já foi. E quando a gente olha para frente, é isso que me motiva, é isso que me leva para frente. O resto é obituário. Do ponto de vista do obituário, eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo, em empresas grandes, multinacionais. Depois eu saí, mudei para os Estados Unidos. Aí eu trabalhei 10 anos em consultoria e tive a oportunidade de trabalhar em 20 países no mundo. E depois voltei para o Brasil e aí eu falei, bom, o que eu faço? Aí eu comecei a empreender, né? Eu comecei uma jornada empreendedora, ganhei 10 prêmios de empreendedorismo, pequenas empresas, grandes negócios, empresário sustentável do Estadão, nessa jornada. E foi neste momento que eu me conectei com o capitalismo consciente e descobri que nós éramos capitalistas conscientes inconscientes. De alguma forma, a gente expressava esses fundamentos do capitalismo mais consciente com outros nomes e com menos força, porque a gente não sabia que isso era uma filosofia. E foi aí que eu comecei a me envolver. Eu fui primeiro latino-americano a participar no evento, né, no Summit de Capitalismo Consciente nos Estados Unidos. Depois mais pessoas começaram a seguir. Em 2010 isso, depois em 2013 lancei o capítulo Movimento no Brasil. Em 2014 fiz um TEDx muito importante, né, nessa jornada em Laçador. É um orgulho. Recentemente a gente atingiu 350 mil visualizações. E a partir daí, as pessoas começaram a pedir muita tudo bem, que bacana, mas como é que eu faço? Eu gostei da sua história, mas eu quero saber como eu faço isso acontecer, né? E foi aí que eu comecei, na verdade, uma jornada diferente, uma jornada além dos empreendimentos. Eu comecei outro empreendimento que era ensinar as pessoas a aplicar isso, né? Pela experiência corporativa, consultiva e empreendedora, para mim ficou muito fácil articular isso em ação, em movimentos pragmáticos de ação. Foi aí que começou inconscientemente a empresa que a gente representa hoje, que é a CBJ, né, que significa Conscious Business Journey, que é a jornada do negócio consciente. A gente não considera que um negócio alcance a consciência. Agora você é do bem. Não, a gente sempre vai poder melhorar. Então, o que a gente faz hoje, amanhã pode ser diferente, a gente pode melhorar. Então, a gente está sempre abrindo espaço para novos níveis de consciência e conseguir olhar para as práticas do passado e melhorar essas práticas para atualizar elas para o contexto atual, né? Nessa linha que tu comentaste sobre ser uma jornada, né, e de certa forma teve um momento que foi mais de sensibilização e agora as pessoas querendo colocar mais a mão na massa, a gente começa a ouvir falar com mais força sobre ESG, por exemplo, que eu acredito que converse com o tema. O que tu imagina até 2030? Qual que é a continuação dessa jornada que tu tem observado nos últimos anos? Eu acho que dentro desse nosso trabalho, o que a gente percebeu? A gente tem uma análise de desempenho financeiro de empresas alinhadas com essa filosofia. E a gente percebe que o desempenho financeiro é até 7 vezes mais alto do que a média de mercado. Quando você compara com a Bolsa de Valores, a Bolsa dos Estados Unidos valorizou em 20 anos 480%, e essas empresas valorizam até 2.000%, 2.100%. Então, é um salto de desempenho financeiro muito grande. E dentro dessa série, a gente tinha o ano de 2008, que foi um ano de crise mundial, e foi onde as empresas deram um grande salto de desempenho, né, desempenho financeiro. E aí a gente começa a ter evidência de que este modelo, na verdade, ele não gera apenas resultado financeiro, ele gera resultado social, emocional, ambiental, resultado de conhecimento, de tecnologia. A gente pode até falar de resultado espiritual, né, porque é um modelo que cuida do seu ecossistema. E quando você cuida do seu ecossistema, na hora da dificuldade, assim que possível, o cliente vai comprar mais de você, primeiro de você, o fornecedor te traz a ideia. Então, todo o ecossistema quase que corrobora com a sua intenção, né? Mas você tem que ter clareza da sua intenção. Então, o que a gente vai perceber nesta crise? Vou pegar uma empresa desse grupo, que é uma empresa de aviação civil, a Southwest Airlines. Hoje, ela tem 3 vezes mais, a taxa de ocupação dela é 3 vezes maior do que a média de mercado nos Estados Unidos, porque ela vem desse trabalho de cuidar do seu ecossistema. Então, as pessoas, quando preferem, elas vão preferir a Southwest Airlines.
Então, acho que essa é a resposta. O que a gente vai perceber, cada vez mais, quanto mais uma organização volta para a sua essência, de entender por que ela está aí, qual é a contribuição dela, não só financeira, mas a contribuição sistêmica que ela traz, nas várias dimensões de valor, vai ficar mais fácil para ela cuidar do seu ecossistema. Quando você percebe que a sua única contribuição é financeira, você está cuidando apenas do acionista, né? Quando você percebe que você faz contribuições em múltiplas dimensões de valor, você consegue elevar a importância ou a relevância do seu negócio para um outro nível. E isso vai da pequena à grande empresa. Isso ninguém escapa disso. E as crises, elas só vão ficar piores. Então, quando você fala, nossa, a crise de 2008 foi difícil. A gente pegou ela em 2012, né, um pouquinho atrasado. Mas se essa crise está difícil, se você passou raspando nessa crise, é melhor começar a mudar, porque na próxima você provavelmente não passa. Entendeu? A crise é um processo, na verdade, de limpeza de um ecossistema contaminado. Contaminado por o quê? Contaminado por ideias atrasadas. Pelo que tu está falando, eu posso entender que o trabalho que ele é desenvolvido, ele contribui para um desenvolvimento, não sei se a palavra correta é uma competência, uma resiliência maior para sobreviver ao longo do tempo. Então, eu vejo muito assim, o desenvolvimento de uma resiliência, que quando fica o foco somente no financeiro, deixa de observar outros fatores que estão no ecossistema que podem ser um fator de risco. Faz sentido? E até aproveitando... Totalmente. O que é o capitalismo consciente, assim, por definição, né? Uhum. Essa sua observação é bem a essência do que eu estou falando, né? E capitalismo consciente, eu sempre digo, é a expressão natural de um empreendedor. Ninguém empreende alguma coisa para ganhar dinheiro. Se você empreende e está ganhando dinheiro, é porque o que você está fazendo é melhor do que o que tinha. Ou você achou um espaço de que não tinha, então continua sendo melhor, né? Então, o que é isso? Você converter essa expressão de que você está fazendo alguma coisa melhor em uma expressão escrita, para todo mundo entender. Isso é o propósito, né? Você atualizar, e o propósito ele precisa ser atualizado de tempos em tempos. Então, a gente fala de propósito evolutivo. Então, esse é o primeiro elemento do que a gente fala de capitalismo consciente. Por que você existe? Qual o problema que você está resolvendo? E, a partir disso, entender e expressar isso de maneira escrita, para que outras pessoas também entendam, porque o propósito é um sentimento, né? É uma emoção. Eu sei que eu posso fazer melhor, né? O segundo ponto, quando a gente trabalha, quando a gente empreende, a gente olha rapidamente a interdependência, né? Quais são os parceiros-chaves? Acho que você até deu exemplo no começo, né, do Instituto. Como é que você se estrutura, né? Quem são os seus parceiros? Como é que você cria uma infraestrutura sistêmica para apoiar e te reforçar a sua ideia, a sua intenção? E muitas vezes, quando entra muito investimento, o que acontece? O foco se desvia para o dinheiro. Enquanto você não tem muito dinheiro disponível, você trabalha muito o sistema em tentar criar valor de múltiplas naturezas, né? E o terceiro elemento é a cultura. Eu gosto de falar de cultura responsável, porque você cria uma cultura que ela tem que expandir dentro da organização para engajar fornecedores, clientes, para você virar um movimento. Então, a hora que você consegue expandir essa forma de comportamento a favor de uma causa, você está realmente fortalecendo o seu ecossistema. E tudo isso parte de uma liderança de cuidar, né? Essa ideia de uma liderança de cuidar é uma evolução do que a gente falava de liderança consciente, liderança de servir, né? No fundo, você tem que ser uma liderança de cuidar do seu ecossistema, cuidar do cliente, cuidar do funcionário, do fornecedor. E aí vem a pergunta, vou dar só um exemplo rápido, quando você paga um fornecedor a 180 dias, isso é cuidar? Né? Aí vem uma grande pergunta. Então, você para pensar, fala, olha, se alguém te paga em 180 dias, você está se sentindo cuidado? O cara está te dando a devida atenção pelo esforço, pelo trabalho que você está
oferecendo, essa contrapartida parece cuidar. A hora que você percebe que alguém cuida mais, você vai desviar sua atenção para o outro lado. Então, esse que é o grande equilíbrio, né, de você ter essa liderança que olha o indivíduo como centro, né? E quando você cuida do indivíduo, o indivíduo vai cuidando de outras coisas do seu ecossistema. Esses tempos eu ouvi uma expressão que é abraçar árvore, né? Então tem muita gente que fala em abraçar árvore e tal, mas o que a gente está falando aqui é de gestão, né? Então, indo para um olhar muito mais sistêmico e não míope de somente um resultado financeiro, mas uma série de resultados que uma organização pode criar. Faz sentido esse olhar, que não é somente abraçar a árvore, pode ser também, né? Mas é todo um cuidado para que a empresa cresça com sustentabilidade mesmo. Eu gosto eu brinco bastante com essa ideia de abraçar a árvore também, né? Porque quando a gente fala de capitalismo consciente, a gente fala de empresas que têm valores como cuidado, paixão, afeto, felicidade, né? São coisas que são muito diferentes do mundo corporativo tradicional, né? E eu falo assim, além de abraçadores de árvores, somos grandes geradores de resultado financeiro, né? E acho que essa ideia no começo, quando se começou essa pesquisa de empresas humanizadas, ou capitalismo consciente, a gente não tinha muita clareza de que isso também geraria um resultado financeiro superior à média, né? E o que a gente viu com o tempo, que os líderes que são carismáticos e cuidam do seu ecossistema, criam culturas fortes com base num propósito de transformar o mundo para melhor e reconhecem interdependência, acabam gerando resultados financeiros muito melhores, porque está todo mundo, não é só a sua empresa, a sua organização, trabalhando para aquele bem comum. O fornecedor está lá contribuindo, o cliente tem prazer, a comunidade te defende, né? O ecossistema se fortalece. Então, é natural, hoje, olhando para o passado, é natural imaginar que se você, no longo prazo, né? Claro, você tem que se ajustar, no curto prazo você deve ter mais desafios, mas no longo prazo é a filosofia que gera um resultado muito melhor. Hoje é um grande diferencial porque poucas empresas estão atuando dessa forma. O dia que isso virar mainstream, que a gente fala, né, quando todo mundo estiver praticando isso, a gente vai começar a evoluir para o que a gente chama de teal organization. Porque capitalismo consciente é apenas uma passagem. Capitalismo consciente não é o destino. E quando a gente percebe o que o Frederic Laloux propõe, eu falo, essas são as ferramentas para chegar nesse nível. A hora que tiver uma massa crítica nesse nível, a gente vai começar a ver o próximo nível. Então essa é natural, né? A gente vai subir numa montanha, a gente começa a enxergar mais longe. Então quando você sobe mais um pouco, você vai enxergar mais, e quem está mais alto enxerga mais do que quem está mais baixo. Então, esse é um processo natural. E aí, dentro desse processo, a gente está falando do mais consciente. Você tem SG, você tem uma série de outros elementos que fazem parte. Até o purpose wash, até o greenwash faz parte desse processo. Porque se o cara não começa nem fazer o greenwash, né, fingir que está fazendo bem, ele não entra no jogo. Vou começar a fingir que está fazendo bem, ele já viu que é importante. Chega uma hora que ele vai falar, puxa, até que dá para fazer o bem, isso aqui está dando certo. E o greenwash fica green de verdade, fica uma abordagem sustentável, realmente sustentável. A gente vem acompanhando aí, talvez nos últimos 10 anos, eu me arriscaria a dizer, de uma geração que está chegando, ela já está no mercado, que é muito mais conectada por empresas ligadas, dirigidas por propósito, né, que tem uma boa visão sobre onde elas estão inseridas, que não tem foco só no financeiro. Como que tu vê isso, toda essa onda repercutindo nos indivíduos, nas pessoas? E claro que a gente entra aí numa discussão de várias camadas sociais e uma complexidade, mas como que isso repercute aí nessa década que está se abrindo? Acho que tem um movimento muito forte, né? Eu vejo isso na minha filha, no trabalho que ela está fazendo com algumas instituições. Ela tem 17 anos,
E ela ela descobriu que tem um shampoo e condicionador em barra. Então, quando você fala que é em barra, vem embrulhado no papel, vem uma caixa de papel, é tudo reciclável. Acabou o plástico, né? O plástico é um problema. O excesso do uso, o plástico faz parte do nosso mundo, mas ele não deveria ser usado da forma que está sendo usado, né? Então, a grande questão, assim, a mudança de comportamento, o jovem, todo indivíduo, na verdade, a cada dia que toma consciência que o ato de comprar alguma coisa é um ato de votar a favor de uma ideia, está cada vez mais presente. Então, se eu continuo comprando uma coisa, eu estou dizendo que eu quero que aquilo continue existindo. O dia que eu falo 10% da minha renda eu vou gastar deste lado, né, eu estou dizendo que aquilo não me serve mais. Eu estou começando a acreditar em outra coisa. Então, o caminho natural do dinheiro vai determinar muita gente que não vai estar aqui no futuro, né? Essa coisa de que o ato de comprar, consumir é um ato político a favor ou contra é uma ideia, né? A ideia do que a organização se propõe. Qual a sua causa? Qual é o seu propósito? Eu falo, eu vou comprar isso, porque isso é o que eu concordo. É isso que eu não quero ou isso que eu quero participar. Acho que essa mudança é muito natural, ela se acelera muito, a gente não vai perceber, vai chegar uma hora que isso virou e você fala, da onde veio isso? E essa é aquela ideia do exponencial, a mudança de comportamento vai chegar a ser exponencial e quando virar essa chave as pessoas não vão nem saber da onde veio o caminhão que passou por cima, né?